tem 17 anos. Até algumas semanas atrás, ela morava com a mãe, o padrasto e o irmão mais novo nesta casa, numa rua tranquila de São Carlos, no interior de São Paulo. Ela confessou ter matado a facadas o próprio padrasto, o professor de física Milton Taide Sonoda, de 39 anos. O crime teria sido planejado com a ajuda da mãe dela e mulher do professor, a advogada Milene Estácio da Silva. Milton Sonoda ainda era um jovem estudante de física aqui na USP de São Carlos quando conheceu Milene, 15 anos atrás. Segundo os amigos, foi uma paixão fulminante, tanto que ele não se importou em adotar as duas filhas que ela já tinha de outro relacionamento. Na época, as meninas tinham 3 e 5 anos. A enteada mais velha, hoje com 19 anos, já não morava mais com a mãe e o padrasto. 5 anos atrás, Milton e Milene tiveram um filho. Esse amigo de Milton conta que o filho e a enteada eram as grandes paixões do professor. Preocupado com o filho, só queria fazer aquela menina estudar, que ela não gostava muito de estudar, mas fazia tudo por ela, né? Não gostava nem de falar que era enteada, que era filha. Apesar de morar em São Carlos, o professor Milton dava aulas nesta universidade em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a 272 quilômetros, e voltava para São Carlos nos finais de semana. Para não viajar tanto, estava reformando uma casa em Uberaba, para onde pretendia se mudar com a família. Mas enquanto ele lecionava em Uberaba, a mulher, Milene, e a enteada acumulavam dívidas em São Carlos. Durante as investigações, a polícia quebrou o sigilo telefônico das duas e teve acesso a mensagens trocadas por elas pelo celular. Nesta conversa, mãe e filha demonstram preocupação com os gastos de Milton na reforma e com as contas que elas tinham para pagar. A mãe digita: "Tô preocupada, com dinheiro." A filha responde: "Eu sei." A mãe continua: "O Milton não para de gastar 2.300 de mármore. A conta é quase 1.200. Eu tô muito nervosa. Acabou o dinheiro. O pagamento mal vai dar para pagar as contas." As conversas revelam também que as duas pensaram em uma saída criminosa para o problema de dinheiro, o assassinato do professor. Comenta com a filha que pensou em contratar um bandido. A mãe escreve: "Eu conheci um ladrão." A filha pergunta: "Por que não pediu para ele executar?" A mãe responde: "Não pedi porque ele rouba e mata M. É sério, o cara é bandidão." A filha diz: "Ele tem feito, se você pedir." E a mãe responde: "Meio falei." Ficou meio receoso. Aí nem falei mais. De acordo com o advogado que investiga o caso, certo, porque durante a viagem a enteada, que carregava uma faca, teve que seguir o banco do passageiro. As duas conversaram sobre isso no celular. A filha diz: "Ele não deixou ir atrás porque disse que estava com muito sono." E continua: "A estrada estava vazia." A mãe responde: "Era a hora." A filha completa: "Se eu tivesse com a arma, eu atirava do passageiro mesmo." Nas conversas, a mãe, Milene, pressiona cada vez mais a filha para que execute o plano. No dia 4 de maio, ela escreve: "Tem que fazer o negócio lá, do Milton, urgente." A filha responde: "Sim, tem que fazer." No dia 8 de maio, "Você vai ter que perder o medo." A filha concorda: "Eu sei." A mãe completa: "E termina com o nosso plano."
Dias depois, a mãe volta a cobrar a filha. Você vai ter... Você precisa conseguir, por favor. A filha diz logo depois: eu afio a faca. Milene é a advogada. Em conversas, ela demonstra preocupação em ser incriminada. A enteada, menor de idade, tem esse receio. A jovem escreve: bom, se não, pior ainda. A mãe, se acontecer da polícia, você não tem medo. A filha digita: a polícia. A mãe põe eu no meio. E a filha completa: não tenho medo nem de você, vou ter da polícia. E a mãe explica por que a filha não poderia falar da participação dela no crime. 30 anos de cadeia. O delegado revela que Milene e a filha também tentaram matar o professor por envenenamento. Ela tinha problema renal, a vítima? Problema de fígado, cirrose hepática. E elas começaram a colocar paracetamol e algumas outras substâncias que elas aqui descreveram, misturar no suco, bater no liquidificador, sementes de mamona verde, depois sementes de mamona preta. As conversas entre as confirmam o plano de envenenamento. A mãe diz: ofereça alguma coisa para ele beber. A filha concorda. Tá. A fala: pelo amor de Deus, hoje o limite. E completa: tem que tomar, senão não vai dar o tempo. Demora a fazer efeito. Segundo depoimentos, Hilton ingeria as substâncias e até passava mal, mas nunca teve nada mais grave. Com as dívidas aumentando, mãe e filha partem para a solução final. Ela escreve: leve a faca para afiar. A filha concorda. Tá. A mãe continua: leve umas 3. A tia de manhã acabou tudo. Leve o negócio para afiar. No dia 18 de maio, o professor de física, Milton Noda, foi morto a facadas pela enteada, na sala da casa onde morava com a família. Às 10h20 ele estava deitado na sala, ele chegou a desferir o primeiro golpe no peito da vítima. A vítima perguntou: o que é isso? Em seguida ela pegou a segunda faca, ela estava com 2 e feriu do lado esquerdo. A vítima falou: o que está acontecendo? Essa mesma faca ela puxou a primeira aqui e direito. Enquanto o professor era assassinado, ele estava na casa e o filho dele, de 5 anos, assistia televisão no quarto. Depois, mãe e filha planejam como se livrar do corpo. Ela sai, passa no supermercado, volta para casa, põe o menino, coloca medicamentos, substâncias para o menino dormir. Em seguida, elas colocam o corpo do professor dentro do carro. No caminho, compram uma pá para enterrá-lo. Depois de comprar a pá, mãe e filha vieram de carro até este lugar, que fica perto da cidade e às margens de uma rodovia bem movimentada. A menina de 17 anos cavou um buraco debaixo dessas árvores. Olha, na verdade, uma cova rasa onde seria enterrado o corpo do professor. Foi quando elas perceberam que havia muitas manchas de sangue no carro. Para não deixar pistas, resolveram queimar tudo. Horas mais tarde, o carro foi encontrado bem aqui, totalmente incendiado. E dentro dele, o corpo carbonizado do professor. As suspeitas sobre a participação de Milene e da filha dela no crime surgiram no mesmo dia, quando o delegado foi até a casa delas comunicar sobre o carro enterrado. Ela começou... Coitada, tal. E eu não tinha nem falado ainda que havia um corpo e que o corpo estava incinerado e nem que o corpo seria do professor, porque nós, mesmos policiais, não sabíamos de quem era aquele corpo.
Com a quebra do sigilo telefônico, as mensagens trocadas por mãe e filha confirmaram o planejamento e a execução do crime. A morte do professor Milton Sonoda repercutiu em Uberaba, onde ele dava aulas, como mostra a repórter Joyce Rodrigues. Aqui em Uberaba, o projeto do professor Milton era viver com a família nesse condomínio. Milton estava reformando a casa. Comprou o imóvel com o dinheiro que juntou dando aulas. No jardim, ainda estão os materiais usados na obra. O professor tinha gasto pouco mais de R$20 mil na reforma. Sem parentes em Uberaba, Milton queria construir uma nova história. 3 vezes por semana, dava aulas de física na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O nome dele continua na porta da sala. E essa era a mesa que ele ocupava. Na noite anterior ele teria aula aqui com a gente e eu me lembro que eu passei pela sala em que ele ia dar aula, tinha um aluno na porta, ainda comentei, ele falou, tá esperando? Tô esperando o Milton chegar. Na última quinta-feira, o Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade em São Carlos uma nova perícia na casa onde o professor foi morto. Os peritos usaram uma substância química chamada luminol, capaz de identificar qualquer vestígio de sangue, mesmo que os cômodos tenham sido lavados. Elas trouxeram o corpo, as duas, e o carro estava de ré. Elas estacionaram o carro aqui. De ré. E colocaram ele no banco de trás. Elas abaixaram o banco e colocaram atrás do banco. Logo, os primeiros testes na sala já deram resultados. Já dá para perceber alguma coisa? Pelo que nós verificamos ali, existe bastante vestígios do luminol ali que reagiu contra o ferro do sangue, né? No primeiro depoimento, a enteada confessou tudo. Segundo a polícia, o único motivo é mesmo a discordância em relação ao dinheiro da família. O professor tinha um dinheiro em caixa e todo o dinheiro que ele tinha no caixa ele estava gastando na reforma da casa onde eles iam morar em Uberaba. Ele ia levar a família. E ela não queria gastar esse dinheiro. Durante o depoimento, a frieza da enteada impressionou os policiais. Ela falou, essa hora que eu acabei de matar, eu senti uma explosão de felicidade. E ela não demonstra arrependimento? Não. Na delegacia, quando pergunto se ela se arrepende, a resposta é diferente. Você se arrepende? Me arrependo. Qual foi a participação da sua mãe? Nada. Você assume que fez tudo sozinha? Você o matou? Não posso falar. Em seguida, a jovem fala por que teria confessado o crime. Eu tô fazendo isso pra salvar todo mundo. Todo mundo. Se você diz que não matou, de que você se arrepende? Uma família destruída. Milene, mulher do professor, está presa acusada de homicídio duplamente qualificado, corrupção de menores e ocultação de cadáver. A filha dela aguarda uma vaga na Fundação Casa. Como é menor, pode ficar internada no máximo até completar 21 anos. Depois, ganha a liberdade. O filho de Milton e Milene, de 5 anos, está sob os cuidados da avó, a mãe do professor. Do professor Milton ficam as lembranças dos amigos e as pesquisas interrompidas. O Milton era pura ciência, um grande amigo que só se interessava por ciência, não lidava com dinheiro, não lidava com roupa, com nada, só queria discutir moléculas, o movimento, o mecanismo das proteínas, como que isso poderia ajudar para produzir medicamentos, para produzir sensores de doenças. Os alunos da Universidade de Uberaba se despediram do professor com uma homenagem emocionada. Milton, enquanto existir um curso de física eu tenho, você também existirá. Obrigado. A luta de uma brasileira. N é
advogada. Em conversas, ela demonstra preocupação em ser incriminada. A enteada, menor de idade, tem esse receio. A jovem escreve: bom, se não, pior ainda. A mãe, se acontecer da polícia, você não tem medo. A filha digita: a polícia. A mãe põe eu no meio. E a filha completa: não tenho medo nem de você, vou ter da polícia. E a mãe explica por que a filha não poderia falar da participação dela no crime. 30 anos de cadeia. O delegado revela que Milene e a filha também tentaram matar o professor por envenenamento. Ela tinha problema real, a vítima? Problema de fígado, cirrose hepática. E elas começaram a colocar paracetamol e algumas outras substâncias que elas aqui descreveram, misturar no suco, bater no liquidificador, sementes de mamona verde, depois sementes de mamona preta. As conversas entre as confirmam o plano de envenenamento. A mãe diz: ofereça alguma coisa para ele beber. A filha concorda. Tá. A fala: pelo amor de Deus, hoje o limite. E completa: tem que tomar, senão não vai dar o tempo. Demora a fazer efeito. Segundo depoimentos, Milton ingeria as substâncias e até passava mal, mas nunca teve nada mais grave. Com as dívidas aumentando, mãe e filha partem para a solução final. Ela escreve: leve a faca para afiar. A filha concorda. Tá. A mãe continua: leve umas 3. A tia de manhã acabou tudo. Leve o negócio para afiar. No dia 18 de maio, o professor de física, Milton Sonoda, foi morto a facadas pela enteada, na sala da casa onde morava com a família. Às 10h20 ele estava deitado na sala, ele chegou a desferir o primeiro golpe no peito da vítima. A vítima perguntou: o que é isso? Em seguida ela pegou a segunda faca, ela estava com 2 e feriu do lado esquerdo. A vítima falou: o que está acontecendo? Essa mesma faca ela puxou a primeira aqui e direito. Enquanto o professor era assassinado, ele estava na casa e o filho dele, de 5 anos, assistia televisão no quarto. Depois, mãe e filha planejam como se livrar do corpo. Ela sai, passa no supermercado, compra volta para casa, põe o menino, coloca medicamentos, substâncias para o menino dormir. Em seguida, elas colocam o corpo do professor dentro do carro. No caminho, compram uma pá para enterrá-lo. Depois de comprar a pá, mãe e filha vieram de carro até este lugar, que fica perto da cidade e às margens de uma rodovia bem movimentada. A menina de 17 anos cavou um buraco debaixo dessas árvores. Olha, na verdade, uma cova rasa onde seria enterrado o corpo do professor. Foi quando elas perceberam que havia muitas manchas de sangue no carro. Para não deixar pistas, resolveram queimar tudo. Horas mais tarde, o carro foi encontrado bem aqui, totalmente incendiado. E dentro dele, o corpo carbonizado do professor. As suspeitas sobre a participação de Milene e da filha dela no crime surgiram no mesmo dia, quando o delegado foi até a casa delas comunicar sobre o carro incendiado. Ela começou... Coitada, tal. E eu não tinha nem falado ainda que havia um corpo e que o corpo estava incinerado e nem que o corpo seria do professor, porque nós, mesmos policiais, não sabíamos de quem era aquele corpo. Com a quebra do sigilo telefônico, as mensagens trocadas por mãe e filha confirmaram o planejamento e a execução do crime. A morte do professor Milton Sonoda repercutiu em Uberaba, onde ele dava aulas, como mostra a repórter Joyce Rodrigues.
Aqui em Uberaba, o projeto do professor Milton era viver com a família nesse condomínio. Milton estava reformando a casa. Comprou o imóvel com dinheiro que juntou dando aulas. No jardim, ainda estão os materiais usados na obra. O professor tinha gasto pouco mais de R$20 mil na reforma. Sem parentes em Uberaba, Milton queria construir uma nova história. 3 vezes por semana, dava aulas de física na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O nome dele continua na porta da sala. E essa era a mesa que ele ocupava. Na noite anterior ele teria aula aqui com a gente, e eu me lembro que eu passei pela sala em que ele ia dar aula, tinha um aluno na porta, ainda comentei, ele falou, tá esperando? Tô esperando o Milton chegar. Na última quinta-feira, o Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade em São Carlos uma nova perícia na casa onde o professor foi morto. Os peritos usaram uma substância química chamada luminol, capaz de identificar qualquer vestígio de sangue, mesmo que os cômodos tenham sido lavados. Elas trouxeram o corpo, as duas, e o carro estava de ré. Elas estacionaram o carro aqui. De ré. E colocaram ele no banco de trás. Elas abaixaram o banco e colocaram atrás do banco. Logo, os primeiros testes na sala já deram resultados. Já dá para perceber alguma coisa? Pelo que nós verificamos ali, existe bastante vestígios do luminol ali que reagiu contra o ferro do sangue, né? No primeiro depoimento, a enteada confessou tudo. Segundo a polícia, o único motivo é mesmo a discordância em relação ao dinheiro da família. O professor tinha o dinheiro em caixa e todo o dinheiro que ele tinha no caixa ele estava gastando na reforma da casa onde eles iam morar em Uberaba. Ele iria levar a família. E ela não queria gastar esse dinheiro. Durante o depoimento, a frieza da enteada impressionou os policiais. Ela falou, essa hora que eu acabei de matar, eu senti uma explosão de felicidade. E ela não demonstra arrependimento? Não. Na delegacia, quando pergunto se ela se arrepende, a resposta é diferente. Você se arrepende? Me arrependo. Qual foi a participação da sua mãe? Nada. Você assume que fez tudo sozinha? Você o matou? Não posso falar. Em seguida, a jovem tem 17 anos. Até algumas semanas atrás, ela morava com a mãe, o padrasto e o irmão mais novo nesta casa, numa rua tranquila de São Carlos, no interior de São Paulo. Ela confessou ter matado a facadas o próprio padrasto, o professor de física Milton Taide Sonoda, de 39 anos. O crime teria sido planejado com a ajuda da mãe dela e mulher do professor, a advogada Milene Estácio da Silva. Milton Sonoda ainda era um jovem estudante de física aqui na USP de São Carlos quando conheceu Milene, 15 anos atrás. Segundo os amigos, foi uma paixão fulminante, tanto que ele não se importou em adotar as 2 filhas que ela já tinha de outro relacionamento. Na época, as meninas tinham 3 e 5 anos. A enteada mais velha, hoje com 19 anos, já não morava mais com a mãe e o padrasto. 5 anos atrás, Milton e Milene tiveram um filho. Esse amigo de Milton conta que o filho e a enteada eram as grandes paixões do professor. Muito preocupado com o filho, só queria fazer aquela menina estudar, que ela não gostava muito de estudar, mas fazia tudo por ela, né? Não gostava nem de falar que era enteada, que era filha. Apesar de morar em São Carlos, o professor Milton dava aulas nesta universidade em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a 272 quilômetros, e voltava para São Carlos nos finais de semana. Para não viajar tanto, estava reformando uma casa em Uberaba, para onde pretendia se mudar com a família. Mas enquanto ele lecionava em Uberaba, a mulher, Milene, e a enteada acumulavam dívidas em São Carlos.
Durante as investigações, a polícia quebrou o sigilo telefônico das duas e teve acesso a mensagens trocadas por elas pelo celular. Nesta conversa, mãe e filha demonstram preocupação com os gastos de Milton na reforma e com as contas que elas tinham para pagar. A mãe digita: "Tô preocupada, com dinheiro." A filha responde: "Eu sei." A mãe continua: "O Milton não para de gastar 2.300 de mármore. A roupa é quase 1.200. Eu tô muito nervosa. Acabou o dinheiro. O pagamento mal vai dar para pagar as contas." As conversas revelam também que as duas pensaram em uma saída criminosa para o problema de dinheiro: o assassinato do professor. Comenta com a filha que pensou em contratar um bandido. A mãe escreve: "Eu conheci um ladrão." A filha pergunta: "Por que não pediu para ele executar?" A mãe responde: "Não pedi porque ele rouba e mata ele. É sério, o cara é bandidão." A filha diz: "Ele tem feito se você pedir." E a mãe responde: "Meio falei." Ficou meio receoso. Aí nem falei, mas... De acordo com o advogado que investiga o caso, certo, porque durante a viagem, a enteada, que carregava uma faca, teve que seguir o banco do passageiro. As duas conversaram sobre isso no celular. A filha diz: "Ele não deixou atrás porque disse que estava com muito sono." E continua: "A estrada estava vazia." A mãe responde: "Era a hora." A filha completa: "Se eu tivesse com a arma, eu atirava do passageiro mesmo." Nas conversas, a mãe, Milene, pressiona cada vez mais a filha para que execute o plano. No dia 4 de maio, ela escreve: "Tem que fazer o negócio lá, do Milton, urgente." A filha responde: "Sim, tem que fazer." No dia 8 de maio, "Você vai ter que perder o medo." A filha concorda: "Eu sei." A mãe completa: "E termina com nosso plano." Dias depois, a mãe volta a cobrar a filha: "Você vai ter que... Você precisa conseguir, por favor." A filha diz logo depois: "Eu afio a faca."